A paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí. Estamos começando mais um Pode Se Erguer, né, Samira? Isso mesmo. Estou com a minha amiga Samira hoje aqui também, de novo. Meu Deus, toda semana com a Samira, meu. É isso aí, foi feito para nós dois. Deus escolheu nós dois para fazer isso aqui, né, Samira? Até quando o Senhor permitir, estaremos aqui nós dois, amado. Você queria quem? Não, ninguém, você... tá bom. É o que Deus manda, não é, não é o que eu quero. Que bênção. Né? Então você que já está vendo tudo isso aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Eu acho que sabe o que eu vou começar a fazer, Samira? Eu vou começar a esperar ele Então se espera. inscrever. Então Sabe por espera. quê? Tem que se inscrever, tem que curtir. Porque, olha, tem Faz vezes favor, que o né? povo vai lá, olha e não curte, não se inscreve, aí a Se gente... inscreve, compartilha, Meu- envia para mais gente na sua casa. É. Se ergue na sua Meu casa. Deus. Vambora, meu irmão. Se ergue aí no céu e na terra. Tá vendo? Mal começou, já tá levando sermão. Sim. Então já não se esqueça de deixar o seu like, curtir o nosso Instagram, Facebook. Meu, eu tô até suando já. É a primeira vez que eu tô falando tão alto aqui. Vai se erguendo. Ó. Vai se Deixa o erguendo lá. like. E hoje nós estamos com um convidado super especial, mais uma vez, né, Samira? Estamos ansiosos. Olha. Ansioso pra começar, porque hoje o negócio vai ferver aqui. Ele é pastor, É. ele é teólogo, ele é... É. Que tu falou mais cedo? Escatologista, não é isso? Escatologia. É isso Ele aí. é Ele é bênção, é o cara... besta. Ele é brabo na escatologia. Ele é o pastor lá da sede, é o pastor Francisco, né? Pastor Francisco, pode se apresentar, fique à vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo para os que estão próximos, para os que estão longe. Né? Que essa paz reine em cada coração Sim. e o Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém. É isso aí, mais um pode se erguer, mais um capítulo. O pastor Francisco já vai começar a falar. Já. Mas agora a gente tem que começar a falar dos nossos patrocinadores. Sim. É o que deixa a gente rodando tudo isso aqui, né, Samira? Sim. É verdade. Então já vamos começar então com a Mariela. Mariela, lá na Mariela você pode ir lá fazer sua sobrancelha, pode fazer seus cílios, fazer limpeza de pele, peeling, tudo que for preciso para sua beleza. Questão de unha também, né, Samira? Unha, cílios, sobrancelha, buço. Vai tirando, meu irmão. Tem que andar erguido no céu e na terra. A gente ainda tá no céu, então tem que se cuidar. É verdade. Tem que se cuidar. Vai achando que não. Vai achando que não. Então, lá na Mariela, você encontra tudo isso e elas vão estar lá te esperando para fazer seu agendamento. Eu vou deixar o Instagram delas aqui. Você pode entrar em contato com ela e fazer o agendamento lá. As meninas são muito gente boa. Sim. Né? A Maria... Hoje, inclusive, eu passei o dia todo lá. Olha, hoje eu passei o dia todo lá. Tem que se cuidar. Fiz cílio, fiz sobrancelha, fiz buço, fiz unha e me cuidei. Manutenção. O que passar disso, meu irmão, é procedência maligna. Meu Deus, vai falando, Jesus. E também já vamos também com a JR TVs, que é a JR, que é a empresa especializada em TVs. Tudo que for relacionado à sua TV. Se você quiser vender, se você quiser comprar uma TV, tudo o Júnior tem lá na JR TVs. Pode procurar lá, vou deixar o Instagram deles também. Lá eles têm controle, lá tem TV Box. Se a tua TV não é Android ainda, você pode Sim. ir lá comprar seu TV Box. A sua TV vai ficar show. Não esqueça, Isso mesmo. JR TVs. E esse dia eu passei lá, já comprei também um controle novo pra mim, Que benção. pra Tá outra vendo aí? TV. Que benção, meu irmão. A gente compra, a gente vende É igual aquele menino fala assim, boca foi feita pra comer e dinheiro foi feito pra gastar. pra gastar. Mas com moderação. Isso. Não esquenta a sua cabeça. Passe lá na JR TVs que ela vai estar lá esperando por você. E também vamos com a exclusiva Comércio e Serviço. Se você está precisando deixar o seu piso brilhando, bem bonitinho, tirar todo aquele manchado, procure a exclusiva Comércio e Serviço, que é uma empresa especializada em pisos. Se você precisar tirar a mancha do teu porcelanato, tudo que for relacionado à limpeza, procure a Exclusiva Comércio e Serviço, que é uma empresa lá de Belém do Pará. Não esqueça, Exclusiva Comércio e Serviço.
E agora vamos com o pastor Francisco novamente, né, pastor? Eis-me aqui. Pastor, se apresente, fale de onde, qual a igreja que o senhor está frequentando, qual o seu cargo lá. Pode começar que já a gente começa com as perguntas. O meu nome é Francisco de Assis de Oliveira. Olha aí, ó. Sou pastor aqui na Assembleia de Deus de Camboriú desde 1990. Sirvo a Deus com muito prazer e alegria desde o tempo do pastor Cizinho, do Bernardino, né? Saudosa memória, né? 34 anos já, pastor? Depois da manhã vai fazer. Nossa! Dia 12 de setembro de 1990, cheguei em Camboriú, trazendo 3 filhos e a esposa, depois mais um que nasceu aqui, 4, né? E a família, então, cresceu aqui. Estão todos aqui, bem, graças a Deus. Sim. E nós estamos muito felizes com Jesus. Quando o senhor fala assim, a gente trouxe, né, os filhos, né, os parentes, tudo para cá. Pode-se dizer assim, que o senhor veio da onde? Fala pra gente. Vamos começar do princípio, né? O princípio criou Deus, o céu e a terra. E o Francisco também. Eu nasci em Cascavel, no estado do Ceará, né? Cidade de Cascavel, em 1959, 18 de abril, né? Sim. Perdi meu pai com 6 anos de idade. Com 11 anos eu fui morar na capital, Fortaleza, né? Capital do Ceará, né? Sim. E morei lá até 1978. 78, então, deixei Fortaleza e fui morar em Belém do Pará. Olha aí, ó. A minha cidade, viu? Mais um ano ali. E depois de Belém do Pará, mudei em 79 para Niterói. Lá fiquei apenas alguns meses, né? Niterói. Niterói do Rio? Niterói do Rio. Olha aí, eu sou foi de lá. lá, pastor. Você é de lá? Olha aí, ó. Nós estamos, Em qual lugar? nós estamos pisando em terra conhecida. Em qual lugar lá de Bem Niterói? próximo da ponte. No final da ponte, Na ilha? eu cruzava... Na Ilha da Conceição, não? Não me lembro agora do bairro, né? Foi pouco tempo que eu morei lá, 4 meses, né? Eu sei que eu atravessava a ponte, que vinha do Rio, né? Eu descia a ponte, era logo nos primeiros bairros ali. Eu ali morava. que a gente... Eu não, né? A minha avó mora até hoje. Até hoje mora lá? Tem. Até, Olha. inclusive, a minha avó chegou essa semana aqui ontem, né? Ela chegou ontem lá de Niterói, lá da ponte, da descida da ponte. Quando a gente desce da ponte, logo ali. aí é na Ilha da Conceição, que tinha o cais, tinha estaleiro, né? Lá no Rio tem muito estaleiro. Sim, tem muito, Glória a Deus, né? Aí dali, então, eu mudei pro estado de São Paulo. Eu era solteiro ainda, né? Sim. Mudei pro estado de São Paulo. Crente já ou não? Não, já tô chegando lá. Já tô quase me convertendo já. Tô chegando lá. Tá no caminho. Aí mudei pro estado de São Paulo, fui morar numa cidade chamada São Carlos. São Carlos. Aí ali eu tive um encontro com Jesus, 11 de outubro de 1979. Olha aí, ó. Faz 45 anos aí fazer, um mês que vem. Tá Tive um aí. encontro com Jesus ali, né? Como foi como foi para chegar nessa situação do senhor ter um encontro? O senhor foi sozinho? Alguém convidou o senhor? Como foi que... Conta um pouquinho. A princípio, eu tive um encontro com Deus sozinho numa floresta, né? Sério? Mas a minha decisão pública de fé, então foi numa igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, bem no centro da cidade de São Carlos. Eu tive experiência pessoal com Deus sozinho, né? Depois de levar uma grande surra, como diz o cearense, levar uma pisa. Aí tive um encontro com Deus naquela floresta, né? Mas eu passei por Pedi a uma Deus, situação igual essa também. pedi a Deus que me salvasse, né? Que se, na dúvida de então, eu tinha uma dúvida se existia Deus ou não, se existia inferno ou não, se existia céu ou não. Sim. Né? O meu problema era esse aí, maior, né? Da Na minha oração disse, olha, senhor, se o senhor quiser me deixar morrer, se o senhor quiser me matar, não tem problema. Mas se existir o céu, e se tu é uma realidade, eu quero ter um encontro contigo e morar no céu. Olha só. Aí eu senti uma brisa que desceu sobre mim, muito gostosa. Ali eu tive a certeza da existência de Deus. E que a partir dali Deus ia dirigir a minha vida. Aí bênção, eu estava na cidade de São Carlos. Dali a alguns meses eu já tinha, a decisão estava dentro do meu coração, né? Só queria descobrir aonde que eu ia ter um encontro público, né?
procurar uma igreja, né? Como eu já tinha ouvido falar muito bem da Assembleia de Deus, né? Naquele tempo se falava muito bem da Assembleia de Deus, como hoje também né, deve falar. Eu falo bem da Eu vou Assembleia. procurar essa igreja, essa tal de Assembleia que lá eu vou ter Vamos lá ver o que vai dar, eu né? vou publicar minha fé lá. E lá, realmente, dia 11 de outubro de 79, então aceitei publicamente a Jesus como meu Salvador, né? 79. 79. Nossa. Dali eu já fui para morar em outra cidade de Pirassununga, onde servi a Deus por um ano. Meus primeiros passos de fé foi em Pirassununga, ainda em Ministério de Madureira, né? Sim. De Pirassununga, então fui morar em Ribeirão Preto, 4 meses, é a vida do cearense. Diz que a casa do cearense é o chapéu, né? 4 meses em Ribeirão Preto, mas já tinha Jesus. Depois de 4 meses mudei para Limeira. Aí Limeira, então, eu assentei a minha casa, né? Cheguei ali em 81, em 82 casei com a dona Carmen, a jovem Carmen, em 16 de janeiro de 82. Já comi um saco de sal junto já, né? Já? Já. Nossa, 40 meu, 40 e pouco tantos já, né? anos de casado, né? 82? 42 anos de casado. isso aí. né? A irmã Carmen, eu olho pra ela e eu falo assim, oi, pincel, porque ela não tem um útero, irmãos, ela tem um pincel. Eles só fizeram obra de arte, é um filho mais bonito que o outro. Que O benção. marido que não é tão lindo assim, né? Mas os filhos é. Mas é assim mesmo, É. tem que algum desproporcional, né? Eu morei 10 anos em Limeira, né? Foi lá onde teve início o ministério que Deus me deu, foi em Limeira, né? Limeira. Ali já comecei Limeira é na São obra, Paulo, né? São Paulo, É. próximo de Campinas, né? Sim. Jundiaí, ali aquela volta ali, né? Americana. E aí comecei, o ministério foi ali. Comecei como porteiro, aí me separaram a diácono, depois assumi a congregação em 86, né? Com 27 anos de idade. Cedo, pastor. Cedo. Aí quando foi em 89, final de 89, Deus começou a falar comigo. Que eu iria para uma terra que eu ia achar muito estranha essa terra. Disse, o que é isso? Terra estranha, né? Usou um profeta ou o senhor teve uma visão? Não, algo? profeta. Tive também alguns sonhos, algumas revelações, outros também tiveram visões. E sempre os dias seu aqui está acabando, você vai para outra terra. Geralmente falava uma terra estranha, né? Já pensava fora do Brasil ou não? Pensava fora do Brasil. É porque a gente não conhece muito, né? Eu não sabia que o estado de Santa Catarina, para mim, é o estado mais estranho do Brasil, mais diferente. Eu estranhei muito quando cheguei aqui, entendeu? Até a arquitetura das propriedades, dos prédios, entendeu? A cultura do povo, eu estranhei até a farinha, tá? Que a farinha aqui é uma farinha bem fininha, né? Sou acostumado a comer farinha caroçuda, farinha Geralmente rosa. o pessoal fala a farinha da baguda. Eu estranhei a cor do povo, né? Eu estava na sede ali, logo que cheguei em 90, eu olhei assim, só eu que era escuro. Né? O que eu estou fazendo aqui? Naquele tempo eu não conhecia do pastor Travasso, né? Conheceu aí? Eu só encontrei um moreninho, assim como eu, né? O pastor Amauri Geraldo, saudosa memória, né? Sim. Ele residia no Monte Alegre, era o vice-presidente do campo. Foi o único que eu achei. Eu digo, mas esse lugar aqui é tudo estranho mesmo, igual Deus falou. Né? Se eu não for para canto nenhum, Sim. esse aqui já basta de estranho. Sim. É um lugar diferente. Mas eu me adaptei aqui muito bem, graças a Deus. Criei toda a família aí, né? Estão todos casados, muito bem, glória a Jesus. Glória a Deus. E estamos bem, já jubilamos, né? Aposentamos agora, depois que fizemos 65 anos. Pedimos a conta, né? Já está encostado. Né? Já estou velhinho, cansado, agora vamos mais devagar, né? Já deu muita paulada em muita gente. Meu Deus do céu. Vejo que eu estou na obra realmente desde 23, 24 anos, né? Sempre na obra. Já casei, já na obra, já fomos morar no fundo da igreja, como o estado de São Paulo tem muito disso, né? As igrejas têm sempre uma casa no... Sabia. Lá no Rio também. Eu casei e fui morar ali já de início. Em 82, eu nunca mais saí da obra da partir daí. Mas aí é a igreja que oferece ou você que pede? Como é que é feito? A igreja que oferece, né? Sim. Sempre tem. E quando é um Legal, casalzinho né? novo, Sabia né? disso O pastor da congregação disse, vocês vão casar agora, tão novinho, não quero morar aqui, né? Da congregação. Digo, Mas paga ou não? Não, paga não. Graças a Deus, né, mano? Glória a Deus. Aí é uma benção, né? Então já ingressei na obra cedo e
Então cheguei à conclusão que estava na hora de, não de parar de trabalhar, né? Sim. De parar de trabalhar em termos de ligação ao sistema oficialmente, né? Sim, sim. Obrigatoriamente, né? Mas voluntariamente estou à disposição, né? Sim. Sempre que precisar, estou às ordens, desde que a saúde contribua, né? Sim. Que Deus nos dê alguma coisa, né? Para fazer. E vai continuar. Sem ele, A obra do não- Senhor, a obra do Senhor nunca para. Na verdade, a gente parabéns, acha né? que vai ficar parado. Só não quando, a para, gente, não. só quando a gente morre, né? É. Só quando morre. Pastor, a gente já continuando com essa situação de, falando mais em igreja, o senhor já é formado em teologia também, né? Como foi dito ali, né? Eu digo que eu sou um eterno estudante, né? Sim. Nunca parei de estudar, até hoje eu estudo, leio, gosto de ler, né? E meditar, e aprender, e também ensinar, né? Sim. Eu gosto de aprender, mas gosto de ensinar. Tem um E- ditado que diz assim, se você não se assenta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. É Eu sempre verdade. gostei de aprender. Isso é muito bom. É. Já aprendendo, vamos começar logo aprendendo também, né? Quando a gente fala assim em fé, fé, porque hoje em dia as pessoas elas falam muito assim, eu tenho fé, né? Sim. Eu tenho muita fé, eu sei que isso vai acontecer. E para muitas pessoas elas falam isso e não sabem a verdadeira, Sim. não sabem o que é a fé de verdade. Certo. O senhor pode falar pra gente o que é a fé para as pessoas hoje? Olha, existe a fé comum, né? Sim. E a fé que todos têm, né? Mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho, ele tem uma fé, né? Em alguma coisa ou em alguém. Ele E sempre, querendo ou não, porque ele já tem essa fé. Né? natural do ser humano a fé. Porque a fé ela é um atributo do espírito humano. Quando Deus criou o ser humano, esse atributo era inerente já a ele. É tanto que e todas as pessoas têm uma sede de adoração. Ninguém adora sem ter fé. Nem que adore o que não devia ser adorado. Entendeu? Tem pessoas que adoram uma pedra, adoram um monte, Sol. adoram uma criação de Deus, né? Sol, lua, estrelas. Sim. Porque dentro dele já existe uma fé. Ele está crendo em alguma aquela coisa, fé, né? exatamente, aquela fé aciona a sua adoração, que não obstante ainda essa adoração não estar corretamente direcionada, pelo fato de ele não conhecer o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Evangelho. Alguém disse que o pecado mais cometido do mundo é o pecado religioso, né? Porque todo mundo tem uma religião. Sim. Até o próprio ateu tem uma religião, que é o Estado, né? Você Sim. vê que na Índia tem milhões de deuses, né? Sim. Então tem a fé para a salvação. Quando o senhor A fala fé é assim, o firme fundamento das coisas que você espera, né? que você não vê, mas você crê, né? Também, né? Exatamente. Nisto aí também entra a fé salvífica, né? Entra nesse ângulo aí, conforme Hebreus fala, capítulo 11, versículo 1, né? A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Pastor, você vai construir um prédio, o primeiro que se faz é o fundamento. Sim, Sem fundamento, nem a construção se sustenta. verdade. Sim. Alguém disse que a Então tem fé, que ter um a fundamento. fé é você ter em mãos a escritura de uma propriedade, sem vê-la. Digamos assim, você vai comprar um terreno em outro lugar, você não viu, ou uma propriedade que você não viu ainda, mas você compra, adianta o dinheiro, antes de você conhecer, de você entrar lá, de você desfrutar daquilo, você tem na sua mão O a dinheiro. escritura. Você já tem aqui. A escritura. Você tem a escritura, você tem a propriedade. A fé é tipo de uma escritura, né? Você uma vez não está vendo, você não está desfrutando ainda, mas você já tem na mão a escritura, que é o fundamento daquilo que você deseja e crê que já recebeu pela fé. E também tem o dom da fé, né? Tem dom também? Existe o dom da fé, né? Lá em Coríntios, Paulo fala sobre o dom da fé, entre os demais dons, né? Então, o dom da fé é você ter uma convicção profunda, íntima, de vencer qualquer situação, circunstâncias adversas que você está passando. O dom da fé é você se aposse daquilo que você crê, independente do que está acontecendo. Isso é um dom. Você vence qualquer crise, atravessa qualquer deserto. Você não se assusta com as provações, com as adversidades. Com aquilo que você vê, pode ser o contrário daquilo que está acontecendo em volta, mas o dom da fé não se abala. Sim. Quem tem o dom da fé, nada pode abalar a sua vida. Benção. Porque ela já é um dom. Isso já é mais do que o dom de ser salvo.
Sim. A salvação também é um dom, né? Vamos tirar um pouquinho ali do resumo ali, do que eu entendi. A questão de fé, ela não precisa ter religião. Não, Mas a fé comum não. É. A fé comum todos têm. Agora, a fé salvífica é só para aqueles que escutam o Evangelho. Aqueles que amam a Cristo, né? Que amam a Cristo, que recebem a salvação. Salvação ela é apossada-se pela fé, né? Sim. Quem não tem fé não alcança esse privilégio de ser salvo, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não agrada a Deus. A fé é a linguagem de Deus. Entendeu? Deus só atende a linguagem da fé. Entendeu? Entendi. Deus só entende a linguagem da fé. Se o homem fala com Deus com a linguagem da fé, ele escuta. Entendeu? E a gente fala muito do amor. O amor de Deus para nos atender, eu digo nos, estou falando da humanidade inteira, não é suficiente. Sim. É suficiente em termos do plano de redenção, né? Morreu por todos. Sim. Mas para ser salvo sem a fé, ele não recebe. Senão ele resolveria todo o problema do continente africano. Não haveria pobreza na África se só o amor resolvesse. É verdade. O problema da África é o problema de fé. E onde tem fé, tem abundância, tem riqueza, tem suprimento, E tem muita solução, tem muita gente que tem abençoa socorro, também, né? tem ajuda, tem ação divina. Sim. Onde tem fé, a mão de Deus está lá. Tem o poder de Deus. Nessa vida. A Bíblia fala da fé verdadeira, né? Paulo vai dizer a Timóteo que para ele ter a fé dele, uma fé não fingida. Então, se tem a fé não... Se ele fala da fé não fingida, é porque tem, né? Fé é crer naquilo que Deus disse. Ou Sim. naquilo que ele disser. Igual Abraão. Se você crê naquilo que Deus disse, ou naquilo que ele disser, é a fé. Uma Fé está aí. confiança. Uma confiança Aí, de olho inabalável fechado, naquilo né? que Deus diz. Confiar Então, nele de olho fechado. Então, trocando em miúdo, fé é crer na Bíblia Sagrada. É crer nas Escrituras, né? É crer nos ensinamentos, daquilo que Jesus falou e fez, né? Sim. Isso aí é fé. E eu só chego no céu pela Fé. Pela Agora, fé. essa fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a... Palavra. Então, quem quiser fé, tem que se esforçar para ter. E o esforço é ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, crer nas Escrituras, porque as Escrituras produzem verdadeira fé. Quando o senhor fala em escritura, tem muita gente também que não sabe. Mas as escrituras, elas são para a atualidade, né? Sempre foram, né? Porque tem muita gente que fala que é um livro de mais de 2000 anos atrás. Só que eles acabam esquecendo que ela é uma atualidade também. Porque tudo que você passa nessa terra, você vai encontrar lá na Bíblia, né? O autor das Escrituras, ele não é desatualizado. O autor das Escrituras não é desatualizado. Ele é o Espírito Santo. Ele é a divindade. Ele foi e é e sempre será. Então, aquele que conhece o homem, a estrutura do homem, que sabe instruir o homem, é aquele que fez as Escrituras. Ou inspirou as Escrituras. Né? Ela é inspirada, né? Por Deus. Pastor, essa semana eu estou falando muito e ouvindo muito sobre as bodas do Cordeiro, né? Porque eu tive uma experiência essa semana, já tenho umas duas vezes, sobre tipo assim, chegar num lugar, fui convidada para ir num café de tarde na casa de uma irmã. Aí eu cheguei lá, aí tava tudo pronto e eu até brinquei, né? Nossa, mãe, já tá tudo pronto, tudo preparado. E aí veio aquele estalo assim na minha cabeça, o Espírito Santo falou comigo. É assim, tá tudo pronto já, tá tudo preparado. Então eu queria saber assim sobre a boda do Cordeiro. O senhor, né, que a gente... Vamos aproveitar, né, irmãos? Já estamos aqui, né? Já tô aqui com ele, então ele vai falar tudo
tudinho sobre a boda do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a festa de um casamento. Sabe que boda é a festa do casamento. Sim. É o casamento... Na verdade, deixa eu explicar alguma coisa sobre o casamento, né? Na cultura judaica, quando dois jovens querem se casar, então eles vão para o cartório da cidade, certo? E dali, judicialmente, eles se casam, mas não convivem até depois, ou na média de 1 ano. Sim. Entendeu? Nesse intervalo, então, tem o amigo do esposo. O amigo que mantém contato entre a noiva, que na verdade é uma noiva, mas judicialmente está casada. É tanto que para separar tem que ser o divórcio. Sim. É o caso de José e Maria. Sim. Maria foram no fórum, se casaram legalmente, certo? Mas não se ajuntaram. Tinha que haver um tempo para haver o ajuntamento. Então, quando fossem se ajuntarem, Sim. então celebrava a festa das Sim. bodas. Uhum. Sim. Praticamente 1 ano, né? Sim. Então, Jesus, judicialmente, legalmente, já está casado com a igreja. Mas não houve ainda o ajuntamento. Se fala quando... Na essência, ainda não estão juntos. Sim. Só em espírito, né? Sim. O amigo do esposo, que é o Espírito Santo hoje, né? Que é o papel que o João Batista fazia, conforme Sim. Jesus explicou, né? Então, estamos casados. A igreja tanto é noiva como é esposa já. Legalmente casada. Agora, quando chegar o tempo do ajuntamento, que nós chamamos de arrebatamento, aí então haverá as bodas. Dali, a partir do arrebatamento, nós seremos levados para este salão. A celebração. Onde já está tudo preparado. O casamento do judeu era 1 semana. 7 dias era a festa das bodas. Sim. Mas com Jesus será 7 anos. Sim. Nós estaremos 7 anos nestas bodas. A Essa gente não que sabe maravilha. tudo que haverá nesta boda. Mas sabemos que nós seremos galardoados nessa festa. Sim. Tribunal onde Cristo vai repartir as recompensas vai ser realmente nesse período de festa de 7 anos. Enquanto isso, aqui na Terra A grande. vai Tribulação. estar acontecendo a grande tribulação, que também durará 7 anos. Que não pode deixar de ser falado. A questão da tribulação. Exato. Porque as pessoas elas só olham esse lado da história. É Sim, esse sim, lado sim. que já está preparado. Mas eles acabam esquecendo que vai vir a tribulação. Para eles entenderem que ninguém pode ficar, ninguém tem que ficar. As pessoas têm que subir. Oxalá que todo mundo pudesse subir, mas infelizmente a gente sabe que só aqueles que estiverem em Cristo, né? Sim. E aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, né? Juntamente conosco, que estivermos vivos, né? Sim. Seremos transformados e subiremos ao encontro do noivo que Noivo. judicialmente já é esposo, né? Sim. Legalmente já está casado. Então, essas bolas, essa é uma festa de muita glória, irmão. A gente não faz ideia do que vamos encontrar lá, né? E os que forem salvos, vai encontrar nessa festa não é de um dia nem de 2, de 7 anos. Vai ter muita novidade, muitos segredos que vai ser revelado lá, né? E Pastor, posso tirar uma dúvida? Claro. Que eu já ouvi falar em alguns podcasts, geralmente eu vou vendo, né? Então a gente vai aprendendo também. Como é que o senhor pode dizer hoje, para quem está em casa assistindo, como é que vai ser essa vinda de Jesus? Sim. Você fala assim que vai vir... Porque tem muita gente que fala que Jesus vai aparecer e todos vão ver e vão subir. Vou explicar para Né? você. Tem alguns que falam que a gente já está indo, tem alguns que já estão indo, estão morrendo, já estão... Já tá indo, né? Então explica. O arrebatamento, Sim. também chamamos de vinda, mas corretamente é arrebatamento, né? Uhum. É o rapto, né? Que chamamos de rapto. Piscar de olho, né? Então, ninguém verá. O arrebatamento, Jesus descerá até nas nuvens, conforme diz o apóstolo São Paulo, né? Uhum. Descerá até nas nuvens, né? E quem estiver nesse momento
salvos, né? Os que já foram mortos em Cristo, como já acabei de explicar, nós seremos transformados e levados. O mundo não vai ver. O mundo não vai ver isso acontecer. Vai sentir falta daqueles que foram. Mundialmente, instantaneamente, serão transformados, né? No universo inteiro, onde tiver um salvo, será transformado e levado para o encontro deste nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu tava no carro, tava falando pro Júnior. Falando, meu Deus, né, Júnior? Foi esses dias mesmo. Não sei se foi ontem ou anteontem. Não sei, eu tava falando, tava pensando e imaginando, né? A gente não sabe o dia nem a hora. Olha, e às vezes e a gente ainda conversando, eu e meu esposo dentro do carro, e eu falava assim, meu Deus, já pensou, Júnior? A gente tá aqui dentro do carro e vai ser agora. Some tudo, mano. A gente vai sumir. Some Aí tudo. o Júnior falou assim, meu Deus, vai ser um caos, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei assim, eu não sei. Eu queria muito que fosse assim, ó, na igreja, eu ainda me imagino, né, numa igreja, um culto pentecostal, para alguns será, né? Sim. Para uns será, mas será que eu vou estar nesse culto ou eu vou estar na correria do meu Tem dia a que dia? morar na igreja, então, Samira. Não, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar ligada no céu e na terra. Assim, ó, Vai. entre os 5 maiores acontecimentos na humanidade, né, esse será o terceiro. O primeiro foi o dilúvio, né? Sim, 2.400 anos antes de Cristo, né? É o acontecimento que envolveu o mundo todo, né? O segundo acontecimento foi a encarnação de Jesus, morte, ressurreição e assunção, né? Ligada à vinda de Cristo, né? O Deus entre os homens. Esse foi o segundo maior acontecimento da humanidade. E o terceiro será o arrebatamento, né? Vai ser um estrondo, uma coisa assustadora. Parece uma história de filme. Muita gente não crê que é uma coisa que nunca aconteceu, a não ser com 2 homens apenas, né? Que foi Enoque e Elias, e talvez Moisés. Moisés ainda é dúvida, não se sabe se ele ressuscitou ou não, né? Sim. Uns falam que sim, outros falam que não. Até hoje eu não estou sabendo direito. Não encontraram nada. Moisés eu não sei, né? Sim. Mas é uma coisa estupenda, explosiva, aterrorizante para os que ficarem, né? Sim. Agora, aí eu quero entrar no quarto assunto mais importante da humanidade, que está ligado a esse, que vocês me perguntaram aí, porque faz tanta confusão sobre a vinda de Jesus, porque 7 anos depois, quando terminar as boas da festa lá na eternidade, né? Quando terminar, nós voltaremos de novo para cá. Aí todo olho verá. Aí não será mais oculto como um arrebatamento. Jesus vai descer, anjos com ele, a igreja desce com ele, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o qual se partirá, no meio será... Olha aí, ó, você que tá aí já vai vendo. Já vai imaginando, porque tá próximo. Irmão, se prepara. Depois que Jesus vier, que para quem ficar, conta 7 anos. Que é os 7 anos da boda. Eu não quero estar aqui, não. E os 7 anos da grande tribulação. Então, no final desses 7 anos, Israel estará cercado no final desses 7 anos, né? É a batalha do Armagedon que a Bíblia fala, né? Sim. Jesus vai descer e vai destruir todos eles. Desse vale que ele vai abrir, quando ele pisar no monte, o monte se racha, abre um vale chamado o Vale de Josafá, né? O Vale de Armagedon, conforme alguém queria dizer. E ali ele vai destruir o exército do anticristo. O anticristo ali e o falso profeta, que são 2, né? É a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar, ele é o líder político. E que subiu da terra é o líder religioso, chamado falso profeta. Então os 2 serão lançados no Lago de Fogo, para inaugurar o Lago de Fogo, está vazio, né? Já tá o Lago de Fogo está vazio, só mas esperando. Os 2 serão os fósforos, será o fogo que vai acender, a faísca que vai acender. Como se fosse o fósforo ali. Os 2 chegam lá o lago está lá Vou quietinho. inaugurar o Lago de Fogo. O lago está lá apagadinho. Quando os 2 chegarem lá, acende o negócio. E o exército que estará combatendo Israel vai ser diluído, desmanchado pelo sopro da palavra de Deus, né? Então, naquele vale ali vai se reunir as nações. As nações que eu falo é uns pingos de gente que vai sobrar de cada país. Que a grande tribulação vai dizimar a população da terra.
A mortandade vai ser algo com a semelhança do dilúvio. Vai ser para pouca gente. Pastor, eu tô com. A gente vai vendo, vai escutando tudo isso, né? A gente vai criando uma viagem aqui na mente, né? Um leque, né? Vamos supor, eu que tô aqui no Brasil. Sim. Como é que vai ser? Eu não tô lá, não tô vendo. Que a gente não. Eu não posso ir lá. Eu vou lhe dizer como é que. Anjos levarão as pessoas até este vale. Todas as nações vão estar nesse vale. É o julgamento das nações, está lá em 25 de São Mateus, né? Meu irmão. Todas as nações serão julgadas, mas nós não tem problema conosco que fomos Eu arrebatados. vou estar lá com ele, quer saber? Sim. Nós fomos arrebatados. São dúvidas que aparecem, né? São sobreviventes da grande tribulação. E por incrível que pareça, com essa mortandade toda, que vai morrer gente como formiga. Mas vai sobrar sempre um povo em cada nação. O remanescente. Então essas nações serão reunidas nesse vale para serem julgadas, conforme tratar Israel na grande tribulação. O Brasil de hoje, se acontecesse hoje isso, ia pro buraco, tá? A ideologia política do Brasil concernente a Israel não vai passar do teste, no conceito de hoje, né? Sim. Então as nações que ajudaram Israel vai entrar no milênio. O paraíso milenial, 1000 anos reinando na terra, a terra passará por um processo, será restaurada, então a terra será um paraíso, né? A terra será um paraíso onde os judeus, os israelitas que não morreram na grande tribulação, porque o anticristo vai matar 2/3 de judeus. Ele está furioso. O anticristo vai matar mais judeu do que o próprio Hitler. Meu Deus. Então vai sobrar uma terça parte de judeus. Então aqueles que ajudaram os judeus na grande tribulação, ajudaram a esconder, deram comida, água, deram assistência, conforme lá capítulo 25 de São Mateus, esse povo vai entrar no milênio com os judeus. O pastor, Mil anos de paz. Dentro desse assunto, as duas testemunhas que eles falam, uma testemunha é a igreja, as duas testemunhas. A maioria dos estudiosos de escatologias, né? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, né? Sim. Eles dizem que é Moisés e Elias. E eu particularmente não tenho certeza. Mas eu diria que pode ser os dois líderes dos 144 mil judeus que Deus vai levantar durante a grande tribulação para pregar o evangelho do reino. Entendeu? Mas não faz diferença. Se for Elias e Moisés, se for Enoque e Elias, se for esses dois líderes judeus, não tem problema. Vai ser a mesma coisa. Né? Vai dar no mesmo. Ô pastor, como o senhor disse agora sobre a questão de Enoque, né? Eu nunca soube muita. Na verdade, eu não sei nada. Eu sei um pouquinho eu sei um pouquinho, mas eu não sei de nada. Sobre essa questão de Enoque, o que aconteceu ali? Porque o senhor pode explicar um pouco, né? O Enoque é o tipo da igreja viva arrebatada, porque ele foi arrebatado, como também Elias foi arrebatado vivo, né? Ele foi transformado, né? E foi arrebatado, subiu o encontro. Ele foi o primeiro homem a chegar no céu arrebatado. Isso aí eu não sabia. Ele está lá até hoje esperando nós. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ele está esperando nós até hoje. É mais de 5.000 anos que ele está lá. Entendeu? Ele não viu a morte. Depois... Ele simplesmente olhou da terra. Depois, possivelmente, se caso Moisés foi arrebatado, só que ele foi arrebatado, tipo da igreja... Mas ele sumiu da terra. Sumiu. Né? Procuraram ele, não acharam, porque ele já estava lá, foi transformado, levado para a eternidade. Ele era assim, ó, com Deus. Ele estava tão bem com Deus que Deus partiu do outro. Esse camarada aqui, ele vai ter que vir. Não vou fazer ele nem morrer, ele vai ter que subir de qualquer jeito, agora. Subiu, tá lá até agora. Olha Quando aí, chegar lá... Olha aí, Samira. Vem aqui, É por isso que você tem que orar mais. Esses dias eu falei, eu queria andar de joelho. Se eu pudesse, eu andava de joelho. Eu machucava mais meu joelho. Mas tu acha que ele fez isso pra poder subir assim? Não, meu irmão, alguma coisa ele fez. Porque Muito ele especial. andou com Deus e ele não ensinou pra ninguém. Não deu tempo. E o importante é que na geração, quando ele subiu,
Era uma geração corrompida, afundada do pecado. A geração É igual antediluviana. hoje. Antediluviana. É igual pior. hoje. Geração... Era pior do que hoje, sabe por quê? Pior do que hoje. É pior porque daquela geração só escapou uma família. Foi. Se demais. Jesus vier hoje, vai subir muitas pessoas, muitas Uhum. famílias, né? Vamos lá. Então, naquele tempo, a corrupção era muito maior. Era. Então, no meio daquela corrupção toda, ele conseguiu andar com Deus, ter comunhão com Deus. Cara. Mas sabe qual era o segredo? Quando chegar lá em cima, Samir, o que tu vai falar pra ele? O que Pra quem? aconteceu? Pra Pra Enoque. ele? Qual é a pergunta que você vai fazer pra O Enoque? que, Fala que aí. você fez? Meu filho, eu vou perguntar o que você. Como que você conseguiu? Como que você. Exatamente. Eu sempre questionei isso aí. Como é que esse homem conseguiu tanta santidade no meio daquela Como geração? conseguiu? Eu acredito o seguinte, né? Isso é a mente fértil do ensinador, tá? Sim, sim, sim. Porque o Adão viveu 930 anos, certo? Ele viveu muito tempo. Teve que morrer. O Adão, o Enoque chegou a conhecer o Adão. Entendeu? Ele é o sétimo depois de Adão. É. Então, eu acredito que o Adão, apesar de ter, depois da queda, ter perdido as suas habilidades, né, perfeitas, né? Sim. Ele perdeu sua capacidade, pelo menos 90% da sua capacidade Sim. mental, intelectual, espiritual, física também, né? Mas ele, como Deus, ao virar a viração do dia, falava com ele todos os dias, então ele ouvia muita coisa de Deus. E não obstante ele ter esquecido a grande parte, ele conservou muitas coisas que ele ouvia de Deus. E o Enoque, muito esperto, e isso aí é mente do ensinador. Né? O Enoque ia lá tomar um chimarrão, tomar um cafezinho, disse, ô, meu tataravô, Deus aparecia para o senhor toda a viração do dia, mas qual era a conversa? Qual era o teor da conversa? O Adão passava para ele. E ele ia colhendo tudo. Ele ia colhendo tudo e disse, eu vou pegar outro caminho. E aí ele fez isso aí também, quando ele pensou que não deu nem para ensinar para outro, né? Não. Samira. Quando a gente aprende, coloca em prática. O problema não é a gente aprender. O problema não é a gente ouvir, a gente ouve. O problema é a gente aprender e colocar em prática. Porque não adianta só ouvir. Esses dias eu falei assim para Deus, Senhor, hoje eu fui visitar minha mãe. E aí eu saindo do elevador, eu conversei com Deus e eu elevei, em espírito, eu elevei meu pensamento para Deus e eu falei assim, Senhor, obrigado. Porque o Senhor não se cansa de me ouvir. Porque parece que eu falo. Esses dias eu cheguei bem nervosa com meu pai. E o meu pai falava assim, calma, Samira, tá nervosa, por quê? E eu falo. Aí o Júnior fala, calma, Samira, tá nervosa, por quê? Então, assim, o problema não é ouvir. Tem gente falando, tem gente pregando. O problema é que eu não mudo de vida porque eu não coloco em prática. Exatamente. É tanto que eu acredito que tanto Abel como Caim ouviram as experiências do pai, né? Que estavam mais recentes ainda do que o Enoque. Sim. Só que o Abel colocou em prática, o Caim... Sempre tem um. O problema é não praticar. O problema é você ouvir. O problema é a gente ouvir quem tá falando, porque tem gente falando. Sim. Pastor, Todo dia, eu né? não acredito. O pastor é teólogo, mas eu, Samira, eu não sou teóloga. Eu estudo um pouquinho Todo do crente pouquinho. é teólogo. Eu estudo um pouquinho do pouquinho. Quem eu estuda sou Deus, nada. quem aprende Deus é um teólogo. Claro que tem teólogo. Mas eu não Mais acredito. avançado, né? Assim, ó, na minha pequenez, eu não acredito mesmo que Deus ficou 400 anos sem falar nada. Olha, filha, o pecado o pecado causa essa ausência da presença de Deus. Quando você vê que eu disse que Deus, todas as tardes, se manifestava Adão, conversava, descia com a sua carruagem para fazer o culto lá no Éden, né? Mas depois que o Adão desobedeceu, Deus desapareceu da terra. Para se ter contato com ele, tinha que fazer um altar, fazer como Abel fazia, né? Oferecer um sacrifício. Porque Deus se ausentou-se. Isso é em termos de essência. Claro que Deus é onisciente, né? Ele enche o céu dos céus, né? Em termos de essência, Deus se ausentou-se da terra.
Pode-se dizer que Deus fez de tudo para ter um contato direto com o ser humano, mas sempre... Deus sempre teve prazer de ter contato com o ser humano, mas o pecado afugenta a presença de Deus. Olha aí, ó. Então Deus se ausentou do próprio planeta, né? As consequências do pecado foram muito grandes. E até hoje, né? Até hoje. Porque fala que quando você começa a pecar, o Espírito Santo começa a se afastar. Você vê os animais que perderam a calmaria, ficaram ferozes depois do pecado do Adão. Entendeu? As árvores passaram a se estragar, a apodrecer depois do pecado do Adão. Eu sempre falo assim, sabe aquele pé de bananeira que o Adão plantou lá do Jardim do Éden? Era para estar dando caixa até hoje, se não houvesse pecado. Porque a terra não seria como está. A terra se estragou, a terra apodreceu, os animais ficaram ferozes, entendeu? A própria essência da terra foi danificada. É tanto que para produzir, o homem tinha que derramar o suor. Começou a produzir espinho e abrolho. A terra se estragou todo o planeta. O pecado de Adão estragou todo o planeta. Entendeu? É tanto que nesse milênio, depois dessa vinda de Cristo em glória, onde ele vai pisar de Monte das Oliveiras, então essa consequência do pecado de Adão vai ser tirada da terra. Por isso que será um paraíso. 1000 anos de paraíso, de fartura. Os animais perderão a ferocidade. A pessoa pode criar um leão em casa, uma onça, dormir, vai esquentando assim na juba do leão. O negócio é ter a confiança, né? Você pode criar uma jararaca em casa, uma caninana. Isso é do milênio, né? Se for criar agora, uma hora pode... agora... Porque os animais vão perder essa ferocidade, esses venenos todos aí. Porque Deus vai suspender essa maldição que veio por meio de Adão. Deus vai suspender nesse milênio. Porque esse milênio é para Israel e aqueles que lhe ajudaram durante a grande tribulação. Nós vamos estar aqui participando como líder desse milênio. Entendeu? Sim. Cada um vai ter a sua função de liderança. É como se fosse o Espírito Santo hoje. Só que nós não seremos humanos como eles serão. Entendeu? Por isso que a glória que estará em nós no milênio vai ser suspensa temporariamente. É por isso que fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Porque ao ser arrebatado, nós vamos ser glorificados. Nosso corpo vai brilhar no céu. Entendeu? Mas ao descer com Jesus para administrar o milênio na terra, essa glória será ofuscada para que os moradores do milênio, os humanos, possam ter contato conosco. Nós vamos fulminar eles com o nosso brilho. É como que o anjo descer aqui na sua essência. Vamos morrer torrado aqui, né, mano? Sim. Entendeu como é que é? Quando se fala também em anjo, assim, eu lembrei de uma parte ali, quando Deus falou para Abraão, não foi para tirar o... para tirar o Ló e a sua família de lá, né? Quando eles foram lá naquele local, eles foram como ser humano, né? Em Sodoma, né? Em Sodoma e Gomorra. Justamente, porque se fosse mesmo como ele é... Tinha fulminado todo mundo. Ele já ia queimar Sodoma antes de chegar lá. Sim. Tá entendendo bem? São manifestações de Deus de forma diferente. Né? Não é o próprio Jesus. Né? Jesus desceu como homem, como ser humano. Porque se ele descesse como ele é, na verdade, na sua glória, de si mesmo. Tinha que ser como nós, né? E eu acho engraçado também a parte da Bíblia, né? Voltando nessa parte de Ló, né? Quando Abraão fala assim, se tiver tantos lá que... É o valor da intercessão, né? E ele pedindo, Senhor, mas tem misericórdia de mim, mas se tiver tanto... Começou com 50, terminou com 10, né? Aí, com 10, ele parou, né? Se ele tivesse, quem sabe, ter cedido mais, Deus seria poupado, né? Mas, concluindo esse pensamento aqui sobre outro grande acontecimento, o quinto grande acontecimento que envolve toda a humanidade, será depois do milênio. O milênio tem prazo de validade, é 1000 anos. Sim. Depois de 1000 anos, você vê que quando iniciar o milênio, né, que o anticristo e o falso profeta vai inaugurar a festona do Lago de Fogo lá, né, o diabo será preso com todos os seus agentes. Ele será colocado no poço do abismo, um lugar que está abaixo do inferno, né? O poço do abismo. Então, o diabo não vai estar aqui para tentar ninguém mais no milênio, nem os seus demônios. É só paz, fartura, glória a Deus e aleluia e maravilha. Ninguém vai ser tentado, não haverá motivo para ninguém pecar. O único pecado do milênio que vai haver é quando a pessoa se recusar e adorar
o rei do milênio. Aí morre na hora, instantaneamente também. Cai um raio em cima dele, né? Se recusar e adorar Jesus, vai morrer. Pena de morte. Vai ser um pecado raro, tá? Mas no final do milênio, o diabo vai ser solto. E aí, meu amigo? E aí vai enganar muita gente. E aí, ó. Lascou. Ele vai ser solto, ele vai enganar muita gente. Como é que o senhor pode dizer enganar? Essa é a palavra correta mesmo. Enganar, seduzir. Entendeu? Enganar. É aquela que a gente não vai saber os detalhes desse engano, né? Sim, Mas sim. o Apocalipse deixa claro que ele vai sair e vai enganar não a igreja que já foi arrebatada. Não quem já foi lá para as bodas, ele vai enganar os moradores que entraram no milênio Que vão ficar. e que nasceram no milênio. Vai haver nascimento no milênio. A terra vai ser novamente repovoada. Nações serão erigidas levantar tudo. novamente. Então a terra vai estar cheia de gente, dos moradores do milênio, os que entraram, né, do início. Então o diabo vai ser solto, vai submeter esses moradores a testes bravos, como nós dizemos, né? E aí você pode perguntar por que isso vai acontecer. Porque se Deus não permitir que esses moradores sejam provados, ele vai cometer uma injustiça. Porque desde Adão, todos os seres humanos em todas as dispensações foram provados. Como nós estamos sendo agora, nós estamos na dispensação da graça. Mas, meu Deus, é demônio em cima de nós. Todo dia o diabo quer nos pegar. É verdade. Agora, os moradores do milênio, os que entrarem no milênio, não vai ter diabo para tentar. Sim. Entendeu? Então é injustiça. Deus permite que todos fossem tentados e eles não. Então Deus vai soltar o diabo para testar esses moradores, né? E também para provar que o diabo não tem regeneração. Porque o camarada ficar 1000 anos preso. Entendeu? É para sair bem bonzinho, né? É sair regenerado. Não, agora eu vou ser bem quietinho, bem bonzinho, porque Bem crente. o negócio é muito ruim ficar preso, né? Ele vai sair pior ainda. Vai ser mais revoltado ainda, enganando, destruindo a humanidade. Meu Deus. Aí será o último acontecimento mais importante que eu digo é esse daí. É o sexto já ou não? Esse é o quinto, né? É o quinto, né? É o final do milênio. O que vai acontecer aí? Eles vão tentar agredir a sede do governo, onde está Jesus, chamada Arraial dos Santos. Mas aí vai ser o fim. Aí vai descer fogo, né? Aí vai demônio, e vai o diabo e os seus demônios lá para a festa da inauguração lá do Lago de Fogo. Junto com os dois camaradas. Quando eles chegarem lá, os dois já estão lá esperando 1000 anos antes. Já estão lá, esperando. 1000 anos esperando. E não é desse jeito aqui esperando assim, não. Ele vai dizer, ô mestre, o senhor demorou demais. 1000 anos estão esperando vocês aqui. Aí logo em seguida vai ser instalado o juízo final. Ai, meu pai. É o tribunal de Deus, o trono branco. Aí que vai pegar mesmo, meu pai. Aí esse trono branco, ele vai... Vai fazer igual o Chaves. Deus me livre. Ele vai julgar, vai ser julgado desse trono branco todos os perdidos da época de Adão até o final do milênio. Todos os perdidos vão ser julgados desse trono branco. Entendeu? Sim. Pastor, Ninguém vai agora escapar. eu quero te fazer uma pergunta. A importância de se preparar agora. Olha, eu diria que essa é a maior importância da vida de um ser humano. Tá entendendo? Escapar de todas essas mazelas que vai acontecer depois da vinda de Jesus. Porque mesmo se ele conseguir, como alguns poucos irão conseguir, atravessar, sobreviver aos 7 anos da grande tribulação, entendeu? Ele ainda vai correr um risco de ser enganado no final dela, Sim, no milênio, né? na soltura de Satanás. Sim. Agora, quem foi arrebatado agora, ou quem morreu salvo, não vai ter mais perigo. Será eterno. Não vai correr mais risco nenhum de perder a salvação, de ser enganado pelo diabo. Ele será eterno. Quem morreu em Cristo, ou foi arrebatado quando vivo, está fora de perigo para sempre.
essa é a pessoa de mais sorte que pode ter nascido nesse planeta. Sorte não é ganhar naquela loteria que enche o bolso, não. Sorte é ser salvo, morrer salvo ou ser arrebatado. Está fora de perigo eternamente com Cristo. E isso aí, se a gente pensar bem e usar fé verdadeira, por isso que eu não ignoro pessoa que sai correndo no culto, sai gritando. Porque você não sabe o que ele. Onde que a fé dele levou ele naquela hora. Porque se você sem pensar em ser eterno, nunca mais morrer, nunca mais adoecer, estar para sempre com Jesus, em lugar perfeito, numa vida perfeita, sem mais doenças, sem mais enfermidades, sem mais tentação. E você sai gritando. Isso é coisa demais. Sábado foi culto de ceia, né? Sim, e aí o pastor Valdir, ele pregou e eu achei assim, ó, maravilhoso. Lindo, estava lá. Não estava era? lá. E aí o pastor falava e pregava e ele falava assim, irmão, você imagina uma pessoa que tem o corpo agora cheio de doença, naquele grande dia, não vai ter, porque o nosso corpo vai ser glorificado. E teve um dia, pastor, e quando ele falou aquilo ali, eu comecei a gritar, comecei a falar em línguas e comecei a chorar, porque teve um dia que eu estava dentro da minha casa, sentada no sofá, chorando e perguntando para Deus, falando assim, Senhor, aonde que eu vou chegar com esse corpo? Porque, tipo assim, eu já fiz tanta cirurgia, que eu olhei para Jesus e eu falei assim, Senhor, eu tô oca por dentro. Aí o Senhor falava comigo, Samira, quando você chegar aqui no portão celestial, fica despreocupado, porque eu vou te dar um corpo glorificado. Então não vai ser esse daí que você conhece, vai ser um corpo novo. E quando o pastor Valdir falando isso na pregação, eu me lembrei desse dia, dessa experiência que eu tive com Deus, e eu ouvia o Espírito Santo falando, aqui você vai ter um corpo novo. Exatamente. Eu vou te dar um corpo glorificado. Só chega aqui. O seu dever é chegar aqui. O seu papel é chegar aqui. O resto deixa comigo. Eu sempre digo que, para quem não for salvo, o pecado de Adão, a transgressão de Adão, foi a maior desgraça que já pôde acontecer. Para quem não for salvo. Mas para quem for salvo, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o nosso corpo vai ser superior ao corpo de Adão antes de pecar. Sim. Porque o Adão foi feito para nunca morrer. Sim. Adão poderia estar vivo até hoje. Adão era imortal no propósito de Deus, inicial de Deus, né? Mas como pecou, então foi revogado este privilégio. Mas para quem for salvo, vai ter o corpo superior ao corpo do Adão. Porque o Adão, apesar de ser vai ter o corpo maravilhoso, antes da queda, mas é inferior ao corpo do arrebatado. Sim. Entendeu? Então nós vamos desfrutar diretamente do corpo de Cristo, que nós estamos e estaremos em Cristo. Sim. E no corpo de Cristo já habita toda a plenitude da divindade. Então, quando chegarmos no céu, nós vamos desfrutar também de parte dessa plenitude, não toda, porque só Ele é onisciente, onipresente, né? É onisciente. Esses atributos só Jesus, só a divindade tem. Mas o salvo, ele vai ter tanto do próprio Cristo, que nós podemos dizer que no céu seremos um deusinho, vamos chamar assim, um deusinho. Todo mundo vai ser um deusinho no céu. Essa é a realidade. Que bênção. Um pouco diferente, né? Que bênção. Como sempre, Samira, meu Deus do céu. Não, mas pera lá. Antes de tudo, você já escutou tudo isso. Você já entendeu o que é a salvação. Você já vai saber para onde você vai. Você escolhe o caminho, né? Agora é com você, não é mais com outro, não. Pessoal, né? Agora é pessoal. Pessoal. Agora pense no que você A escutou. responsabilidade está nos seus ombros agora. Entendeu? E no Se meu eu também. fosse você, se eu estivesse assistindo esse podcast, eu já levantava a mão pro alto e falava, Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador. Entendeu? Não tem outro caminho, não. Eu digo que a pessoa que está ouvindo, ou vai ouvir depois, né? Esse podcast, Deus estará dando uma oportunidade para ele escapar desse mundo corrompido, das tragédias que virão, e até da condenação que virá.
e ser um salvo, viver para sempre com Jesus. É. E olha, presta atenção, tá vendo isso aqui, ó? Ah, vai aparecer aí pra você, ó. Esse podcast tá escrito aqui, ó. Pode se erguer. Então se erga. Se ergue. Se ergue porque tá chegando a hora. No céu e na terra. No céu e na terra. Pastor, vamos deixar agora a última pergunta pro senhor. Que o senhor fale essa pergunta. Eu quero que o senhor fale com todo amor e carinho. Por quê? Essa pergunta, ela geralmente ensina a gente. Todo podcast a gente tá aqui, a gente fica feliz com essa pergunta. E a gente fica maravilhado com as respostas também, né, Samira? Sim. O que é Deus pro senhor hoje? Olha, a gente não sabe tudo de Deus, hein? Eu digo que o anjo mais antigo do céu, é claro que lá no céu não tem anjo velhinho, né? Mas se tivesse um anjo bem velhinho, o primeiro que foi criado tudo instantaneamente, né? Claro, pelo que a gente entende, né? Esse anjo não sabe tudo de Deus. Se Deus deixasse saber tudo dele, ele deixaria de ser Deus. Nem a eternidade vai revelar Deus no seu todo, né? Na sua essência. Tal grandeza é esse Deus nosso. Né? Nem na eternidade vamos conhecer totalmente esse Deus. Tal a sua grandeza. Mas dentro do conceito que ele pode ser revelado para os humanos, porque Deus tem uma medida que ele se revelou para nós. Primeiro ele se revelou por meio daquilo que está dentro de nós. Dentro de nós tem uma tábua de mandamentos. Nós conhecemos Deus instintivamente, por intuição, pelo espírito humano que foi criado. Por isso que a fé é um atributo de Deus. Fé e adoração são atributos do espírito, né? Como intelecto, vontade e emoção são atributos da alma. Entendeu? Como visão, audição, tato e paladar, atributo do corpo. Entendeu? Então, para mim, nesse caso, primeiro eu conheço ele como criador, porque a sua criação revela o seu poder, como está em Romanos, né? A sua divindade é revelada por aquilo que ele criou: sol, lua, estrela, vento, árvore, ser humano, animal, passarinho, peixe, água, enfim. Certo? Então, eu conheço ele como o criador de todas as coisas. Só que eu também conheço ele como o redentor da humanidade. O Deus, o redentor da humanidade, através do processo da vinda de Cristo, nascimento, morte, ressurreição e assunção, certo? Eu conheço ele como redentor. Eu conheço ele como um Senhor meu. Olha, Criador, ele é Salvador, conheço ele como Salvador e conheço ele como Senhor da minha vida. E digo mais, a melhor coisa que a gente poderia deixar para os nossos descendentes, para as gerações que estão vindo agora, era um conceito verdadeiro de quem Deus é. Há 3 grandes perguntas que o ser humano podia fazer para 3 grandes, importantes e indispensáveis respostas. Primeiro é: quem é Deus? Primeira pergunta. Segundo, como ele é? Esse como ele é, que a gente conhece pela sua criação, pelo Evangelho e pela vinda de Cristo, entendeu? Ele também é conhecido pelos seus atributos. Por exemplo, esses 3 atributos mais importantes, que é a onisciência, onipotência, né? Bondade, mansidão, infinitude. Então, os atributos são variáveis de Deus, né? Sim. Amor, justiça. Tá? Então, pelos atributos de Deus, você passa a saber como é que ele é. Mas é claro que isso é limitado, como eu já disse, né? Então, através de Cristo, a maior revelação de Deus para nós hoje aqui, para nós os homens, foi a pessoa de Cristo. Cristo revelou Deus. Por isso que ele disse uma vez para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. A maior revelação de Deus à humanidade é Cristo. Então, conhecendo Cristo, você também passa a conhecer a Deus. Então, Deus é uma divindade, né? Que somente a própria divindade conhece a divindade. Entendeu? Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um conhece o outro na sua totalidade.
os anjos que estão lá mais do que nós, até o Enoque já está lá há 5.000 anos, Já ele tá. conhece só uma parte de Deus. É. A nossa sorte na eternidade vai ser o próprio Cristo. Porque Cristo é um homem no céu. Ele é Deus e é um homem no céu. A plenitude da divindade vai estar nele. O nosso contato pessoal vai ser com o próprio Cristo. Com Cristo nós vamos vê-lo face a face, como ele é. Você vai ter contato com ele, comunhão com ele. É que ele fala para Felipe, né? Agora Deus nós vamos ver só em manifestações, porque Quem vê a mim, vê se Deus, você né? quiser Meu pai. saber mais ou menos qual é o tamanho de Deus, pelo menos ter uma noção, estude o universo, o tamanho do universo. É isso aí. Chegamos a mais um fim de podcast. Por mim, eu ficaria hoje aqui Aprendemos só muito. aprendendo. Parece que passou assim, ó. Vocês viram, Pra né? te Que ver eu passei como é que- mais quietinha do que eu falei, porque eu tenho que ouvir e agora eu vou ficar igual um boi, só ruminando. Aí vai lá embaixo, aí volta, aí vai, E volta, praticar. vai, volta. E aí eu tenho que praticar. Então eu tenho que ouvir com atenção e eu preciso praticar, porque não tem como pregar o céu sem pregar esforço. Não tem como. Isso aí. Eu preciso me esforçar pra chegar lá. Rei do E céu, o que tomar eu da tô força, fa- né? E o que eu tô fazendo ainda é pouco, vocês estão vendo, né? O que vocês estão sentindo, eu tô sentindo aqui também, é pouquíssimo. Tudo é pouco pra mim ainda. Já é o meu agradecimento. Pode falar, Pedro, que a gente tá até atrasado um pouquinho. Pastor, você pode fazer seus agradecimentos? Logo sou eu, que a Samira já fez o dela? Ou você Eu quer já fazer? fiz, Já? não. Eu agradeço muito a Deus e ao seu Espírito, né? Conceder essa oportunidade, ter me dado esse parco conhecimento para a gente dividir com aqueles que querem ouvir, né? A verdade de Deus, né? Agradecer a vocês também, né? Que me Obrigado também, convidaram pastor. para estar aqui. Obrigado. Amém, pastor. Vamos precisar, eu sou servo de vocês. Né? Obrigado. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes. E que esta semente que foi plantada em cada coração nessa noite possa germinar e produzir uma grande árvore nos corações. Eita, Glória. Aí é coisa boa, né, Samira? É. E pra você que ficou aí, muito obrigado. Obrigado por mais esse episódio, vamos dizer assim, do nosso Pode Ser Gaycast. Que você curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, não deixe de fazer isso. E aí vamos deixar aqui os próximos vídeos para você ficar de olho em toda a novidade do nosso canal. Ô, pastor. Muito obrigado. Manda o povo se erguer, pastor. Olha, se erga e se mantenha erguido. Tá? Não desçam, não. Não deixa Se não. mantenha em pé. É isso aí, galera. Valeu, até mais. Tchau.